O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Quanto ao destinatário, a profecia pode ser pessoal, quando ela é direcionada a uma pessoa específica, ou ela pode ser comunitária, quando ela é para todos os ouvintes de uma assembleia. E ela pode ser direta, quando o próprio Deus fala através daquela pessoa. Exemplo: eu estou no meio de vós para tirar todos os vossos cansaços e aliviar o vosso fardo. Isso é uma profecia feita diretamente, em que Deus fala pela primeira pessoa. Repare, Deus usa da nossa voz. Não precisamos fingir uma voz como se fosse uma trovoada ou um tom mais grave, ou mudar a nossa voz como se fosse Deus falando. Deus usa da nossa voz. E quanto à forma, ela pode ser também indireta, quando ela vem através de uma expressão, quando ela vem através de uma imagem, quando ela vem através de uma palavra da Sagrada Escritura. Então Deus fala também com uma profecia indireta. Nós podemos ter um exemplo claro de um episódio da profecia, e normalmente ela acontece dentro de um ciclo carismático. Nós exercemos o ciclo carismático, oração, oração em línguas, silêncio, e nesse momento de silêncio, normalmente Deus vai suscitar uma profecia, e aí a pessoa que recebeu a profecia vai proclamá-la. Então todos vamos fazer silêncio e julgar essa profecia, acolhendo aquilo que Deus está falando. Se a pessoa teve uma emoção parecida, ou ela confirma um sentimento de paz com aquela profecia, ela vai proclamar: eu confirmo. Não apenas isso, não precisa repetir o que está sentindo, ou o que foi inspirado, mas ela pode proclamar apenas: eu confirmo. E logicamente, se há uma confirmação nessa profecia, ela está exortando, consolando ou edificando, nós vamos então responder ao Senhor. E é importante que sempre se anote a profecia, porque muitas vezes essas profecias vão se cumprir futuramente. Então é importante sempre que se anote as profecias que Deus está falando. E o dom da interpretação das línguas? Às vezes, Deus vai suscitar no nosso meio uma profecia não em vernáculo, não na nossa língua. Ele vai suscitar uma profecia em línguas, com uma oração em línguas. E às vezes, e quando isso acontece, naturalmente brota também na Assembleia um carisma de interpretação, em que ele vai falar o sentido, vai ser proclamado o sentido daquela profecia em línguas. Bom, é importante a gente falar que essa carisma de interpretação das línguas não é uma tradução, como se fosse uma tradução de uma língua para outra, não. É uma proclamação do sentido daquela oração. Uma oração em línguas, ela só vai ser uma mensagem profética se ela tiver a interpretação das línguas. Caso contrário, ela é uma oração em línguas. E a profecia em línguas tem a mesma função da profecia: edificar, exortar e consolar o povo de Deus. Quanto ao destinatário, ela também pode ser pessoal, para uma única pessoa, quanto comunitária, para todos aqueles que escutam. E quanto à forma, ela também pode ser direta ou indireta. E da mesma forma que a profecia em línguas interpretada, a interpretação das línguas, ela também pode ser uma profecia, uma interpretação verdadeira, uma não interpretação e uma falsa interpretação, obedecendo o mesmo critério. Uma interpretação verdadeira vai exortar, edificar, consolar e ser confirmada pela Assembleia. Uma não interpretação vai ter algo de humano naquela interpretação. E uma falsa interpretação é quando ela contradiz aquilo que é o nosso tesouro da fé, a revelação pública. Quanto ao exercício, ela também acontece dentro do ciclo carismático. E nós fazemos o ciclo, oramos em língua, silenciamos. E nesse momento de silêncio, o Senhor pode dar a inspiração de uma profecia em línguas. Quando acontece uma profecia em línguas, nós ficamos em silêncio, aguardando a interpretação. Ali não se profetiza outra profecia, mas fica-se aguardando a interpretação daquela profecia que aconteceu. Então, quem teve a inspiração da interpretação, proclama a interpretação. E aí julgamos essa interpretação, se nós confirmamos ou não, e se ela exortou, edificou ou consolou.
Quando isso acontece, então há confirmação dessa profecia que foi feita em línguas e que foi interpretada, nós anotamos e respondemos ao Senhor aquilo que o Senhor falou. Mas talvez fique uma pergunta para nós. Se Deus pode falar em profecias em vernáculo diretamente na nossa língua, por que muitas vezes Deus fala uma profecia em línguas para que possamos interpretá-la, se Ele poderia falar diretamente na nossa língua? Isso acontece porque quando nós fazemos uma profecia em línguas, gera em nós uma expectativa. Quando escutamos uma profecia em línguas, o nosso coração, a nossa mente, ela fica expectante, aguardando o que Deus quis falar com aquela profecia em línguas. E quando essa interpretação acontece e nós confirmamos, todos estão prontos para acolhê-la. É como se Deus falasse antes, abrindo aos nossos ouvidos e proclamando: eu vou falar no meio de vós, prestem atenção. E aí vem a interpretação, mostrando aquilo que Deus queria falar, mostrando aquilo de importante que Deus queria falar. Por isso que muitas vezes Deus usa dessa dinâmica, com o carisma da profecia e da interpretação simultaneamente no nosso meio. Então nós falamos que o carisma da profecia e a interpretação de línguas vai edificar, consolar e exortar a comunidade, e que ele precisa ser confirmado. Ele pode ser para direto ou indireto, e ele pode ser pessoal ou ele pode ser para toda a comunidade. O importante é que nós sempre deixemos o Espírito falar através de nós. E vamos profetizar, porque é o que Paulo fala: buscai sobretudo o carisma da profecia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Move-te em mim.